Olá, amigos. Eu sou Natanael e mais uma vez venho compartilhar com você um pequeno vídeo, pequeno, porém muito importante, porque nos fornece informação valiosa da vontade de Deus contida nas Escrituras. Ultimamente nós temos concentrado nosso esforço, nosso foco sempre no assunto de maldições hereditárias, porque esse assunto aí é pouco ensinado e ele tem um peso muito grande. A maldição hereditária tem um peso muito grande no sofrimento das pessoas. E por isso nós estamos batendo nesse assunto com vários detalhes. Por quê? Porque lá em Êxodos 24, Deus promete cobrar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. E nós sabemos que no dia de hoje que existe muitas pessoas pagando isso, não só devido ao atraso de nossos ancestrais há 200, 300 anos atrás, como também a falta de atenção para o assunto. E a maldição hereditária é uma coisa que nós podemos, ao tomar consciência dela, estar ciente dela, pedir perdão a Deus. E se nós tivermos um coração perdoador, Deus vai nos perdoar e vai mudar a nossa vida de maneira totalmente diferente, porque ela pesa muito, é um pecado que pesa muito na vida das pessoas. A gente vê examinando lá em Daniel 9:34, a gente vê que na profecia das 70 semanas, nós vemos que quando cessar a transgressão, que vai acontecer depois da grande tribulação, quando cessar a transgressão e puser fim aos pecados e a expiação de pecados, o mundo será totalmente outro mundo. Ou seja, isso pesa muito, talvez mais da metade do sofrimento que nós temos hoje é originário de nossos ancestrais que morreram e nós herdamos a dívida de pecado deles perante Deus. Mas veja o que Deus promete para nós, a promessa de Deus maravilhosa para o futuro. Vamos ver o texto, diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Não haverá mais nelas criança para viver de poucos dias, nem velho que não cumpre os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Isso está em Isaías 65, 17 e 20. Observe que essa vai ser a situação de quando, depois que passar a grande tribulação, as pessoas aprenderem a conhecer a Deus e a fazer a vontade de Deus, então muda. Quando Deus diz aqui novos céus e nova terra, não é que Ele vai destruir essa terra e criar outra, não. Ele vai fazer uma renovação de postura, renovação da forma de relacionar com nós. É a renovação da terra. Então, a terra vai ser a mesma, mas os costumes, a obediência a Deus vai levar a grandes resultados, principalmente nos resultados que nós herdamos, porque Deus não vai mais cobrar de nós a maldição de nossos pais. É o que está aqui em Isaías 65, 17. Então, irmãos, vamos prestar atenção nisso, porque é muito importante que nós possamos compreender o porquê nós estamos sofrendo. Os nossos pecados, nos nossos dias atuais, nós estamos mais evoluídos, somos mais ensinados no Evangelho. Então, os nossos pecados, nós pedimos perdão. Quando nós pedimos perdão com sinceridade, Deus abençoa. Mas os pecados dos nossos ancestrais, eles ficam como que enraizados. É como uma raiz escondida. E eles têm jeito. Existe o jeito de nós nos livrarmos dele. Quando nós dispomos o nosso coração a perdoar os nossos ofensores, e quando nós, diante disso, pedimos perdão a Deus dos pecados que os nossos pais, nossos ancestrais deixaram
e nós estamos pagando da herança de pecado deles. Deus vai nos perdoar. E Jesus mostrou isso lá na parábola do credor incompassivo. Se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Então há condição de nós livrarmos desse grande peso do pecado na nossa vida. Porque é o pecado que nos causa sofrimento. Esse pecado é um pecado que é cobrado por verdugos, conforme diz a Bíblia, potestades das regiões celestiais. É uma sentença, ele vem de uma sentença dada aos nossos ancestrais, que eles não tiveram tempo de pagar pelo tempo de vida, e passam para nós. Vai passando de tataravô para avô, bisavô para avô, de avô para neto, de neto, de avô para pai, e de pai para neto. Então é quarta geração que se cobra. E nós sofremos e não sabemos por quê, porque isso aí com o tempo fica escondido na raiz dos acontecimentos. E tem uma validade muito grande. Quando Deus vai escolher alguém, Ele escolhe exatamente pelo perfil que tiver nessa raiz aí do espírito da pessoa. A pessoa tem uma raiz de espírito não muito pecaminoso, Ele dá uma vantagem. Êxodo 25, versículo 5. Ele diz que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o agradam. Então, quando nós vamos ser escolhidos por Deus para ser abençoados aqui, para o novo nascimento, Deus considera esse perfil de nosso espírito. Se a pessoa que vai ser chamada tem um perfil de obediência ou de desobediência perante a palavra de Deus, esse perfil vem dos nossos ancestrais, se eles foram obedientes ou se não foram. Nós poderemos receber grandes bênçãos se nossos pais foram obedientes a Deus. Bênçãos que nós nem imaginávamos de receber, nós podemos receber se houve obediência. Mas existem também pecados que passam pela vida toda com sofrimento em forma de destruição de família, miséria financeira, tudo quanto é tipo de infortúnio que são origem dos desobediências de nossos ancestrais. E nós imaginamos que nos dias de hoje tem muita gente assim. Então, irmãos, qual é o caminho que nós devemos seguir? Orar a Deus, pedir a Deus perdão pelos pecados que herdamos dos nossos ancestrais. E Deus vai perdoar, porque Deus, Ele perdoa todos os pecados que nós tivemos, com exceção da blasfêmia. Só que nós temos que perdoar também os nossos afrontadores, perdoar de coração, disse Jesus. Então esse é o caminho para aqueles que estão em grande sofrimento, que não são causados por espírito da terra, mas por potestades cobradores de pecados. Esse é o caminho para que ele possa se livrar de grandes sofrimentos na vida. Jesus condena o conflito entre irmãos exatamente por causa disso. Porque o conflito leva a um julgamento, e o julgamento nos condena ao pecado, e o pecado vai para a mão dos verdugos, e ele nos prende no pecado, não sai da nossa vida enquanto nós não pagarmos até o último centavo do pecado. Então, meus irmãos, vamos olhar isso aí com mais profundidade, porque as pessoas estão acostumadas de aprender que você está em Cristo, é nova criatura. A coisa não é tão fácil assim. É nova criatura quando alguém recebeu um novo nascimento, porque ele tem a unção do Espírito Santo, mas o pecado de raiz, ele continua lá, na vida da pessoa. Vamos cuidar disso, orando, procurando orar a Deus e pedindo perdão pelos nossos pecados, dos nossos ancestrais, e perdoando também aqueles que
devemos perdoar que nos afrontaram de alguma forma. Amém, meus irmãos? Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.